Hoje eu vou passar para vocês todo o processo meu ao desenhar, ou seja, todo aquele passo a passo maroto que a gente tem até chegar no resultado final, da maneira bem dinâmicazinha, bem de boa, tá ligado? E bem tranquilinha aí. Eu vou estar desenhando aí o Roxy Shebeck, por quê? Porque simplesmente eu tô muito hypado com One Piece, e o One Piece é vida, meu anime favorito, e se você não gostou, começa a assistir One Piece, você vai gostar também, é isso. Bom, primeiramente, toda minha linha de raciocínio começa na escolha do personagem, né? Eu escolhi, como eu falei, o Roxy Shebeck porque eu tô muito hypado com One Piece. Então, eu peguei e falei, pô, mano, tá, o personagem que eu quero desenhar é um cara possivelmente bem violento, nós não sabemos porra nenhuma do cara, mas tipo assim, eu pensei assim, pô, é um cara violento, é um cara sanguinário e que possivelmente tem a fruta do Barba Negra, tá ligado? Afinal, o cara é o pai do Barba Negra. Então, assim, eu já matutei esse bagulho. E aí, o que eu pensei? Então, pô, eu vou pegar algumas imagens do Barba Negra e aí eu vou usar essas imagens como referência. Afinal, eu não tenho nenhuma outra imagem do Roxy Shebeck, né? Ou seja, todas as minhas referências estão pautadas no Barba Negra e não no Shebeck. Isso é interessante. E então fica aí uma dica para você, que caso você queira aí, talvez aí algum dia, fazer determinado personagem e não tenha uma referência boa daquele personagem, você simplesmente pode pegar referência de outros personagens que tem alguma conexão com aquele personagem, que lembra aquele personagem, que a personalidade lembra um pouco, que a história lembra um pouco, que no final possivelmente vai dar na mesma ali, tá ligado? Lógico que aí em questão de roupa, detalhes, seria um pouquinho mais complicado, talvez você vai ter que criar uma roupa do zero pro personagem, mas aí eu sei, mano, se vira, parceiro, aí já não é culpa minha não, tá ligado? Aí eu começo a esboçar, você percebe aí que eu vou testando algumas poses primeiramente, eu faço um esboço bem solto e buscando realmente tá ligado? Meio que o gestual do personagem e o que torna aquele personagem. Eu faço também um esboço bastante rápido de toda a composição do desenho, de cada detalhes ali, do fundo ali, dos poderes que vão estar presentes. Depois eu já passo ali com detalhamento. Lembrando que desenho é muito disso, tá? Meu processo inteiro de desenho é muito focado nisso. Eu basicamente faço um esboço muito rápido, muito desleixado mesmo. Depois eu venho refinando o traço, detalhando alguma coisinha ali, sempre pensando em toda a composição. É extremamente importante você pensar em toda a composição no desenho por inteiro. Sabe por quê? Porque pensa assim, eu começo pensando assim, pô, eu vou desenhar um peixe pulando para fora d'água. Só que aí, no meio do desenho, assim, brota na minha cabeça de eu, sei lá, botar um lamaçal ali, botar um bagulho meio ali, um pântano, tá ligado? Só que, mano, eu fiz toda a ambientação pensando no oceano. Aí do nada eu boto um pântano, tá ligado? Vai quebrar um pouco ali a imersão. E, tipo, como arte, como desenho, como tudo isso aí, é basicamente, cara, intenção. O que eu quero dizer é o quê? Quando você desenha algo intencionado para aquilo fica mais real, tá ligado? Você consegue acreditar mais naquilo. Eu vou colocar um exemplo bom para você. Se eu desenho o Goku pensando que ele é o Goku, querendo que o Goku seja o Goku, ele vai ficar parecido mais com o Goku, porque eu tô botando mais a intenção, tá ligado? Essa vontade no Goku ali pra ele ser o Goku. Já se eu faço o Goku, mas eu tô pensando meio que num Vegeta ou num Bardock, ele vai perder meio que essa credibilidade, tá ligado? Então no desenho, na composição do desenho, é a mesma coisa. Você precisa pensar em tudo, tá ligado? Um todo bem feito, tá ligado? Imagina o seu desenho no final. Então pega aquilo, adiciona alguns detalhes, tudo na sua mente. Você não precisa passar tudo direto pro papel. Pensa primeiro na sua mente. Então você passa bem de forma desleixada, apenas para você ver se a ideia que tá na sua mente, você primeiramente é uma boa ideia. Segundamente, você consegue fazer aquela ideia? Porque muitas das vezes, cara, você conseguiu pensar na ideia muito foda, mas você não consegue fazer aquela ideia no papel. Então é inútil essa ideia. Então descarta e começa uma outra ideia. Uma ideia que você vai conseguir botar em pauta, vai conseguir botar no papel o desenho que você tá na sua cabeça. Então é isso, tá ligado? O processo de desenho é isso, é você pensar em tudo ao mesmo tempo que você tá ali se divertindo, botando seus sentimentos, suas intenções e o que você quer desenhar no final, tá ligado?
Bom, aí eu tô detalhando a mão, fazendo vários detalhes, né? O detalhe dos poderes, detalhes ali do fundo. Percebe que eu tô desenhando vários corpos empilhados ali no fundo, botando um fundozinho ali, uma árvore, algumas coisinhas, pequenos detalhes, né? Então, assim, perceba como que eu vou meio que botando um pouco mais de vida no desenho, mais de vida no fundo. Por mais que eu já esteja na minha cabeça que o fundo não vai ser tão relevante pro desenho, eu já tô pensando nele meio que para ser como um agente ali, para ser um ajudante da leitura do desenho, sabe? Então, por exemplo, quando eu fui desenhar o poder e todos os raios e poderes, o haki do rei ali, o poder da Yami saindo dele ali, percebe que eu faço toda essa composição e eu já tô planejando já que, tipo assim, eu quero fazer esses poderes não serem ocos, não serem opacos, eles serem meio transparentes, para que eu consiga ver o Shebeck lá atrás, ao mesmo tempo que eu consiga ver um pouco do fundo. Então eu já desenho todos os poderes, já pensando nisso, não de uma forma, tipo assim, para não tampar demais o desenho, mas também de uma forma que, tipo assim, mostre o desenho, mas que também mostre o poder, e eu tento equilibrar tudo isso na melhor forma possível. É tudo uma questão de composição, gente, de, sabe, inteligência também, e você saber brincar na hora do desenho. Esse é o intuito, esse é o engraçado, tá ligado? Esse é o legal. E aí, eu já tô partindo aí já pra arte final, e eu deixo a arte final bem solta, bem, cara, bem, tá ligado, desleixada mesmo. Em contrapartida, eu deixo o poder com a linha, uma arte final bem mais sólida, bem mais contínua, né? Sem tanta tremelições, sem tantos erros, sem tanto desleixo, bem mais retilíneo. No fundo, eu deixo praticamente a mesma coisa, com um traço bem mais fino, um traço bem mais leve, né? Tornando o fundo ali talvez um aspecto mais irrelevante pro desenho. Faço isso também no braço esquerdo dele, porque eu não quero que o braço seja o foco, entendeu? Então, assim, é tudo uma questão, como eu falei, de composição. Lembra disso, composição. Então eu vou lá, parto para uma arte final, e aí eu busco a arte final bem mais leve, tá? Eu parto para uma arte final bem mais leve, com poucas rachuras. Eu poderia rachurar muito mais. Meus desenhos são muito mais rachurados do que tudo isso, mas eu escolho usar uma rachura mais leve para valorizar a pintura, deixar a pintura como algo mais principal, mesmo que eu não saiba pintar tão bem, eu não esteja no nível tão alto de pintura. E eu botei, tipo, por exemplo, vocês vão perceber isso, quem tem um olhar mais atento para a pintura vai perceber que minha pintura ela não é de alto nível, ela não tem nenhum nível básico ainda, mas assim, eu tentei fazer isso apenas para que vocês possam absorver mais conhecimento. Eu não consigo botar tanto em prática a minha pintura, mas tipo assim, eu consigo pintar bem até, tá ligado? Então, por exemplo, aí, ó, eu já começo com a cor base de todo o desenho, separando o Shebeck do fundo e todos os poderes dele do fundo, sabe? Porque isso torna meu desenho no futuro muito mais fácil para eu pintar e tudo. Então eu já separo o Shebeck do fundo, deixo tudo bonitinho e tudo, e vou trabalhando as cores, né, por camadas, uma por cima da outra. Então eu vou lá, separo o Shebeck lá do fundo, aí eu venho, arrumo os buracos, depois eu arrumo os pelos dele, né, ou seja, a barba, depois eu arrumo ali, boto a cicatriz, eu pinto o olho, o cabelo, isso tudo que eu tô fazendo, tá? Eu separo em layers, as layers não são a mesma, eu tô fazendo tudo na mesma layer. Eu tenho uma layer pro cabelo, pra barba, pro dente, pra pele, pra mão, pros poderes, tá ligado? Porque a mão eu tô diferenciando do poder ali, porque é uma coisa, uma coisa é uma, outra coisa é outra coisa. O haki que eu tô pintando aí agora, também eu difiro ele do restante do desenho, deixo tudo destacado, bonitinho, eu não junto tudo. Por quê? Porque simplesmente depois eu vou ter trabalho, eu não quero ter esse trabalho. Aí tá, como que eu vou organizar minhas layers lá no fundo, né? Como é que eu organizo minhas layers lá na prateleirazinha lá que eu tenho, né? No cantinho lá. Bom, eu basicamente faço uma coisa. Eu vou do macro pro micro. Eu começo na pele, que é onde pega todo o personagem. Depois eu vou pro poder, que é onde está a segunda maior coisa que tem no desenho, que mais tem aí. Depois eu vou pro haki. E por fim eu vou pro cabelo. Depois eu vou pro olho. Depois boca, entendeu? Porque eu começo do maior pro menor.
menor. Porque o menor, ele, cara, ele possivelmente vai estar mais em cima. É um detalhezinho ali, alguma coisinha ali, que não afeta tanto. Tem várias formas de organizar, eu organizo dessa forma, tá? Mas você pode organizar, por exemplo, de começar das pequenas coisas para as maiores coisas, que também é uma forma interessante, mas aí é de cada um, tá? E aí, tipo assim, eu prefiro desenhar isso. Aí agora, eu vou começar a pintar o poder primeiro. E por que eu começo a pintar o poder? Porque simplesmente o poder, ele vai ter luz, como eu tinha falado, então a luz vai refletir no personagem. Eu já pintando a luz do poder, eu já vou ter um direcionamento perfeito já de como vai ficar mais ou menos a luz no personagem. Então, eu não vou ter tanta dor de cabeça na hora de pintar. Então, esse é o meu pensamento. Por isso eu comecei a pintar o poder. Você poderia sim começar a pintar pela pele do personagem, mas você poderia meio que se perder ali. Então, assim, principalmente pra mim, que eu sou muito iniciante em pintura, eu fazer dessa forma deixa meu trabalho mais fácil. Agora, se você é um cara muito expert em pintura, velho, aí na fé, mano, você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Eu começo fazendo uma pintura bem simples, uma pintura de luz bem simples, né? Bem tranquilinha, cara. Eu começo, ó, vou te falar, ó, o passo a passo, ó. Você começa com a cor mais escura no meio para ser a cor base, depois você pega uma outra cor um pouco mais clara para fazer o contorno, depois uma outra mais clara para fazer o contorno do contorno, uma outra mais clara ainda para fazer o contorno do contorno do contorno, e para dar um chance você passa tipo uma cor quase branca assim, só para ligar bastante mesmo em alguns pontos só, e já vai, mano, vai brilhar muito. E aí eu faço essa mesma técnicazinha para o Haki do Rei, né? O Haki do Rei, e os dois ficam ligados, assim, quem pode dizer, liga o poder, né? Eu escolhi, velho, fazer uma pintura mais brocada, eu não sei se esse é o nome, né? Eu não escolhi esfumar a pintura, não escolhi borrar a pintura, porque simplesmente eu gostei do resultado desse bagulho mais brocado, assim, meio desleixado, então eu curti, então eu deixei, tá ligado? Tô realmente curtindo fazer uma pintura assim. Se você for um cara aí mais especialista em pintura, escreve nos comentários se eu tô fazendo certo, ou se é recomendado que eu realmente passe borre, né, a pintura para deixar ela mais bonitinha e tudo, mas eu não escolhi fazer isso. Eu aí então já vou formando, né, a luz em cada superfície, em como ela vai batendo. Não tem muita dica aqui, basicamente você imaginar qual parte da superfície, qual superfície que está virada para a luz, e essa parte, essa superfície, essa face vai ter luz, né? Então assim, é um bagulho, né, meio lógico, assim, tem muita coisa que falar. Eu fiz uma misturinha bem legal aí no peito. Vamos ver se vocês conseguem ver certinho. O que eu faço, velho? Se for olhar a imagem, no fundo tem um poder roxo, né, que é o poder da Yami lá. Esse poder, eu tô botando uma reflexão de luz aqui no peito, certo? Só que tem o Haki passando aqui por, né, na sua cara aí, na cara do leitor. Esse Haki vai emitir uma luz vermelha. Então eu faço meio com a misturazinha ali com overlay, tá? Usando o modo de câmera de overlay. Eu dou uma diminuída na opacidade dele e tudo. E aí eu boto um vermelho ali, se eu não me engano, por cima do roxo. E desse aspecto ali de um vermelho meio roxeado, essa mistura de cor. E eu gostei bastante. E tipo assim, ficou bem interessante, tá ligado? Depois basicamente eu só escureço mais a imagem. Eu escureço cada luz, né, cada poder ainda, para deixar ainda mais escuro, para ligar ainda mais o poder. Eu melhoro também a iluminação, dou uns retoques ali e tudo, e depois eu vou pintar o fundo. Basicamente no fundo eu faço uma coisinha bem simples. Eu começo com degradê de um roxo mais escuro para um roxo bem mais clarinho, até negociando. Depois eu pego e meto a cor complementar, não, esqueci o nome da cor, análoga, se eu não me engano, que é a cor verde, né, do roxo, e passa um roxinho bem ali, bem de leve em volta do personagem, dando um tchan especial. Então eu começo a pintar todos os corpos ali atrás, todo o cenário, o céu, as árvores e tudo, e eu vou pintando tudo bonitinho. E aí depois eu percebi que as cores do fundo tirou muita atenção do Shebeck. Aí o que eu faço? Eu pinto todo o fundo de roxo e começo a testar
várias camadas de cores, vários filtros, para tentar basicamente tirar um pouco desse protagonismo do fundo, para tornar ele bem algo meio supérfluo mesmo, bem algo meio ali, tá ligado? Meio que desnecessário, mas que realmente, como eu falei, um ajudante da imagem apenas, mas que não tira o foco. E aí eu chego nesse resultado aí bem interessante que eu gostei. E aí só que surgiu outro problema. O marrom que eu tinha usado antes e o verde continuou tirando muita atenção. O que eu faço é simples. Eu venho com a borracha e tiro levemente as cores dos dois. E aí, mano, tudo prontinho, tudo bonitinho. E eu gostei muito do resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham pegado também algumas dicas aí também, que são preciosas aí, mano. Se ficou meio confuso o vídeo, é que eu tô fazendo ele sem roteiro. Como é o primeiro vídeo, eu tô tentando fazer ele mais sem roteiro, mais livre, leve e solto aqui e tal. Mas se vocês gostarem, no próximo vídeo eu já trago ele bem mais roteirizado, bem mais bonitinho e aí com conteúdo bem melhor, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por tudo e fique com Deus. Se eu pudesse um dia ser só metade do que vê, eu faria de tudo e até